Atenção, imagem ao vivo. Nesse momento, acidente gravíssimo na BR-369 entre Cambé e Rolândia. Meu Deus, olha a cena que a gente vê nesse momento. O carro ali com o teto completamente cortado para conseguir fazer o resgate das vítimas. Direto do local, tá chegando ele com as informações. Pedro, é você daí, conta pra gente. Muganza, estamos aqui na BR-369, em Cambé, perto da divisa com Rolândia. Um acidente grave aconteceu agora há pouco aqui neste ponto. E aí, Muganza, esse acidente envolveu um caminhão e também um carro. A vítima, uma mulher, ficou encarcerada dentro desse carro. Precisou do atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. E aí a imagem impressionante porque o carro dela teve que praticamente ser serrado ao meio, a parte de cima ali, para que essa mulher pudesse ser retirada desse carro. E outra dificuldade, o veículo estava tombado, está tombado. Então está sendo um trabalho muito cuidadoso no resgate dessa vítima. A máquina aqui usada pelo Corpo de Bombeiros para serrar esse carro, tirar a porta, ainda está ligada. Ela sendo colocada agora na tábua para ser encaminhada para dentro da ambulância. O caminhão que teria se envolvido nesse acidente, ele está do outro lado da rodovia. A princípio é isso, está do outro lado da rodovia, aqui nesse sentido que nós estamos, no sentido Cambé-Rolândia. O caminhão, então, está do outro lado, no lado Rolândia-Cambé. Então, um acidente, assim, muito impressionante. As informações ainda estão chegando das características desse acidente, mas, a princípio, esse caminhão teria batido nesse carro e aí ele atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado. E olha que a distância desse ponto até onde ele foi parar é de aproximadamente 30 a 40 metros. E a gente vamos aqui com o nosso repórter cinematográfico Lucas Jesus andando aqui também mostrando a situação desse entorno aqui. Muitos cacos, muitos pedaços desse carro, desse caminhão espalhados aqui aqui a margem da rodovia, também aqui no canteiro central. A gente tem os pedaços do carro por onde ele foi arremessado no momento que é atingido por esse caminhão. Até uma parte aqui do meio-fio foi quebrada pela força do impacto e essa vítima então sendo atendida nesse momento aqui na 369. A mulher ali está consciente, conversando ali com o Corpo de Bombeiros, com socorristas do SAMU que vieram rápido de Londrina até aqui para prestar esse atendimento. Muganza. E a gente vai seguir acompanhando esse caso. Pode deixar na imagem ao vivo, é a situação de momento, não é? Acidente gravíssimo, reforço na BR-369 entre Cambé e Rolândia, mas mais próximo de Cambé, aí é município de Cambé, né? Vejam só o momento do cuidado, então, do Corpo de Bombeiros, junto com a equipe médica do SAMU, para fazer o atendimento dessa mulher. O carro acaba ficando tombado na pista e você vê que o teto do carro foi completamente cortado pelo Corpo de Bombeiros. E aí eles usam essa máquina que está aí embaixo, né, aí na frente, né, eles conseguem cortar o teto e nesse momento essa mulher está imobilizada, vai sendo colocada na maca para ser levada para a ambulância. Não é? A gente vai acompanhando de perto os detalhes sobre esse caso. Você vê primeiro aqui no Cidade Alerta, nossa equipe chegando antes no local para te trazer informação. Nós temos os detalhes aí da equipe do SAMU que está no local para realmente dar todo o atendimento já aí para essa mulher, pela gravidade do acidente. Olha como ficou o carro, não é? Veja como ficou o carro, completamente destruído depois dessa batida. Do outro lado, o caminhão, né? A gente segue acompanhando e o Pedro me chama trazendo mais detalhes, Pedro. Muganza, a gente tem mais informações aqui de como teria acontecido esse acidente. Essa motorista, ela estaria sozinha então no carro, descendo aqui pela BR-369, no sentido Rolândia-Cambé. Então ela estava do outro lado da pista, ela teria então perdido o controle, atravessou o canteiro e chegou nesse lado onde nós estamos, que é o lado aqui de Cambé para Rolândia. Nisso teria atingido em cheio o caminhão e veio parar o carro aqui e o caminhão então desgovernado fez ao inverso. Ele atravessou aqui o lado que ele estava, o canteiro, e foi parar lá do outro lado, atravessado, um susto gigantesco, então, também, que esse caminhoneiro teria passado agora há pouco aqui na BR-369. A vítima, ela já foi retirada aqui, está dentro da ambulância, recebendo atendimento médico.
E aqui a gente vê a situação que ficou esse carro, que é impressionante. O carro literalmente teve que ser partido ali, a parte de cima. O teto foi arrancado aqui pelo Corpo de Bombeiros para que essa mulher pudesse ser retirada. E aqui no canteiro ficaram os pedaços do carro. A gente tem retrovisor, tem pedaços também da lataria. Então, imagens impressionantes. E aqui, Buganza, a gente vê na parte da frente o impacto que foi dado do carro contra esse caminhão. Amassou toda a frente desse carro, que aí acabou retornando aqui para o canteiro e ficou desse jeito, tombado, e a vítima teve que ser resgatada. Uma vítima, repito, saiu consciente, conversando com os socorristas, mas está recebendo todo o atendimento necessário nesse momento aqui na BR-369, onde eu também destaco o trânsito, Buganza. O trânsito aqui está bem complicado nos dois sentidos, tanto de quem está indo para a Rolândia, quanto quem está aqui voltando no sentido Cambé. E aqui, Buganza, mais detalhes desse acidente, a gente vai caminhando aqui, vai observando algumas questões a mais. Aqui foi onde o caminhão passou, né, até parar lá do outro lado da rodovia. Foi levando aqui essa barreira de concreto com a barreira resistente que faz o meio-fio aqui, para o caminhão parar lá do outro lado. A princípio, o motorista do caminhão não se machucou, foi o susto mesmo em relação a esse acidente. E a vítima, repito, ela está sendo atendida nesse momento na ambulância aqui da Prefeitura de Rolândia, de Cambé, preciso identificar aqui, mas com atendimento da equipe médica do SAMU de Londrina, prestando todo esse cuidado. Então, já que é uma vítima considerada grave, mesmo saindo conversando consciente, é uma vítima considerada grave por conta das circunstâncias que aconteceram esse acidente. Buganza. Segura na imagem, a imagem ao vivo, você acompanhando antes aqui no nosso Cidade Alerta. Então, exclusivo para o YouTube, a informação direto do local, acidente gravíssimo nesse momento na BR-369, para você que está chegando agora, próximo ali de Cambé, a mulher perde o controle do carro, atravessa a pista, acaba atingindo um caminhão, o caminhão cruza a pista, vai parar do outro lado e toda essa destruição que você está vendo nesse momento. Olha o jeito que fica esse carro, não é? Depois do momento da batida, e a gente vai vendo nesse momento o trabalho do Corpo de Bombeiros ali, mexendo no carro, talvez pegando ali até os pertences, né, da vítima que ficaram ali, verificando se tem mais alguma coisa ali dentro. E nesse momento o trânsito ainda bastante congestionado por aí, Pedro, dos dois lados, o congestionamento, Pedro? O Pedro não me ouve, daqui a pouco a gente vai com o Pedro, então não tem problema, mas a gente consegue ver pela imagem ali, né? Ó, o caminhão do Corpo de Bombeiros está ali, tá a viatura da Polícia Rodoviária Federal, né? Tem também, é claro, a ambulância, e nesse momento aí o trabalho sendo feito pelos bombeiros no local, Pedro. Veja só, nesse momento ali o trabalho, do outro lado a gente tem também o congestionamento, porque do outro lado está o caminhão, né? Pode chamar? Do outro lado está o caminhão. Pedro me ouve já, né, Pedro? Ouço sim, Buganza. Então, destacando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, vendo a questão de pertences dessa vítima, se tem ali algum risco de incêndio e tudo mais. Então, esse é o trabalho que o Corpo de Bombeiros faz nesse momento, também levantando as informações sobre esse acidente. A vítima, ela segue sendo atendida dentro da ambulância pela equipe médica do SAMU, que veio de Londrina aqui para prestar esse atendimento. E aí, Buganza, destacar o trânsito aqui, que está caótico nos dois sentidos. Esse lado aqui é de quem está indo de Cambé para Rolândia. A fila, ela é quilométrica e começa já após o semáforo da Avenida da Esperança e segue até aqui esse ponto, que é perto do centro de distribuição de um supermercado, que é um ponto bem conhecido de quem passa pela BR-369. Já desse outro lado, nós temos aqui o sentido Rolândia-Cambé, também uma fila grande de carros, caminhões, motorista que precisa ter uma atenção redobrada e também paciência, e principalmente do lado de Cambé para Rolândia, já que o trânsito está apenas em meia pista, aqui em um trecho de aproximadamente 100, 150 metros, por conta do atendimento aqui do Corpo de Bombeiros, do CIAT e também do SAMU. E o caminhão do outro lado, ele não chega a atingir aí, não chega a ocupar nenhuma parte da pista, mas os motoristas já vêm aqui mais ressabiados, dão aquela parada para ver o que está acontecendo, e nisso o trânsito vai se prolongando, pelo menos esse lado aqui onde nós estamos mostrando, Rolândia Cambé. Pedro, vamos voltar para a TV, Pedro. Vamos voltar para a TV, a gente continua com a informação, rapidão. 19:01,
Atenção para a imagem, para você que está chegando agora, acidente grave envolvendo o carro e envolvendo um caminhão. Veja só, ó, o momento em que esse carro atinge de frente um caminhão. O teto do carro tem que ser totalmente arrancado para atender a vítima, que estava aí, uma mulher. O caminhão vai parar do outro lado da pista e, por um milagre, não atinge outro carro, não atinge outro veículo. O Pedro segue no local, trazendo os detalhes para a gente. Muito trânsito ainda por aí, né, Pedro? Bastante, Buganza, nos dois sentidos da rodovia. Esse lado que nós vamos mostrar agora com o nosso repórter cinematográfico Lucas de Jesus é o trânsito aqui no sentido Cambé-Rolândia da BR-369. Aqui nesse ponto onde nós estamos, que é perto de um centro de distribuição de supermercado, está em meia pista em aproximadamente 150 metros. E isso acaba gerando então esse congestionamento que começa lá após o semáforo da Avenida da Esperança. É um congestionamento quilométrico. São muitos caminhões, carros e os motoristas precisam ter atenção e paciência redobrada. Essa situação de longas filas se repete no outro sentido, no sentido de quem está indo de Rolândia para Cambé. Aqui o caminhão ele não chega a ocupar nenhuma parte da pista, já que ele foi parar ali perto de um barranco, inclusive. Apenas os caminhões têm um pouco mais de dificuldade aqui. Ele está próximo ali da margem da rodovia, mas aí aqui o trânsito acaba tendo maior por dois motivos. Primeiro, por conta do horário, que é normal ter um trânsito mais carregado, e outros motoristas, daquela curiosidade, passam mais devagar aqui para ver o que está acontecendo. Isso acaba gerando aí, provocando as filas, Buganza. Tá certo, 19h03, a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto, é a prioridade nesse momento, não é? É a prioridade de saber o estado de saúde dessa mulher que ainda está sendo socorrida ali, a gente dar os detalhes para você que mora em Rolândia, em Cambé, precisa voltar do trabalho para casa, você que de repente está saindo de Cambé para vir para cá, de Rolândia, para vir para Londrina, a gente vai trazendo todos os detalhes para você saber como é que está o trânsito. Ó, voltando com o acidente da BR-369, né, só para a gente saber realmente os detalhes, a situação de momento por lá. Agora a imagem de frente aí do caminhão, né, envolvido nessa batida. O caminhoneiro não sofreu ferimentos, Pedro. E como é que está essa mulher? Conta para a gente os detalhes. Buganza, a vítima, a motorista do carro que estava sozinha no momento da batida, ela segue sendo atendida na ambulância do CIAT pela equipe médica do SAMU que veio de Londrina. O motorista do caminhão, ele não se machucou, inclusive está repassando ali algumas informações para os policiais rodoviários federais. Ele não quis gravar a entrevista nesse momento, está bastante assustado ainda com tudo que aconteceu. Nós atravessamos a rodovia e viemos aqui para mostrar para o nosso telespectador a situação que ficou esse caminhão. O carro atingiu bem essa parte, o nosso repórter cinematográfico Lucas de Jesus mostra pra gente, que é a frente para a lateral esquerda desse ônibus. Chegou a afundar essa parte aqui. Atenção, esse ferro aqui, ele é extremamente pesado, é um ferro resistente. E olha o estado que ficou esse ferro. Ele foi entortado no momento que esse carro bate aqui e aí esse caminhão fica desgovernado, atravessa a rodovia, ele que estava indo no sentido Cambé-Rolândia, ele passa pelo canteiro, atravessa a rodovia e vem parar aqui nesse matagal, perto de um centro de distribuição de um supermercado, atravessado. Então, o que foi repassado aqui de informações que teria provocado esse acidente? A motorista do carro, ela teria perdido o controle, ela descia nesse sentido aqui onde nós estamos, sentido Rolândia-Cambé, teria perdido o controle, atravessou o canteiro central, bateu no caminhão que ficou desgovernado e fez o caminho inverso, ele atravessou para cá, e aí o carro para no canteiro posteriormente, depois desse impacto, e aí tombado. A vítima, uma mulher, já aparentemente uma mulher de mais idade, ela fica presa nas ferragens, o carro aí, ele precisa ser cortado a parte de cima, o teto arrancado, para que essa vítima, com todo o cuidado, pudesse ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela segue, então, sendo atendida nesse momento pela equipe ali na ambulância, e o trânsito aqui reforçando bastante complicado nos dois sentidos por conta desse acidente. Buganza. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações. Já vou voltar com você, porque a gente vai seguir monitorando o estado de saúde dessa mulher e também trazendo os detalhes ali da movimentação do trânsito. Muita gente mandando mensagem para mim falando a questão do retorno, que tem um retorno bem ali em frente, não é? Que via de regra provoca acidentes.
um retorno próximo ali. O pessoal mandou mensagem, quem passa por ali. Se você passa por ali e acha que é um ponto de bastante acidente, manda mensagem para mim. Ali é próximo também dos radares, né? Tem radares por ali também para tentar evitar. E esse é o momento aí que a gente recupera onde essa mulher foi resgatada e colocada na ambulância. Carcerador para rebater o teto lateralmente, que é retirar parcialmente o teto e conseguir acessar a vítima. Isso já com o suporte do médico do avançado. Ela chegou a ficar inconsciente? Bombeiro fala ao vivo nesse momento na BR-369. Não, conosco não. Conosco o nível de consciência dela, que a gente chama de escala de Glasgow, não houve nenhum tipo de rebaixamento. Ela já estava sendo assistida por um policial militar e para nós, clinicamente, foi tranquilo, com exceção da lesão de perna e um pouco de sangramento que não era intenso, era possível de ser controlado facilmente. Sargento, quem vê a imagem aqui, imagina até uma tragédia pudesse acontecer, a importância do cinto. Se ela tivesse sem o cinto, a história teria sido outra. Compõe a segurança passiva do veículo, é o cinto junto com o airbag e demais mecanismos de segurança, como as barras de aço lateral, né? Como é um carro novo, isso certamente salvou a vida dela, podemos dizer assim. Se fosse um carro um pouco mais velho, que não tivesse esse tipo de segurança, fatalmente ela teria lesões muito mais graves. Ela chegou a relatar ali se ela teria tido algum tipo de mal súbito, o carro deu um problema mecânico para ela teria aqui invadido outra pista contrária? Não nos disse isso em nenhum momento. Só disse que estava com bastante dor no abdômen, até pela posição que ela estava de fato pendurada pelo cinto de segurança. Isso atrapalhava demais ela fazer um movimento respiratório completo e a princípio foi isso aí. Aqui, Bugans, então o sargento de Paula trazendo mais detalhes em relação a esse acidente. Ele fala também a questão da importância dos equipamentos de segurança e até o incêndio. A energia elétrica envolvida pode ser passivo de faíscas, porque fios são descascados, tem combustível no veículo, tem óleo, tem diversos materiais combustíveis e uma fagulha ele pode gerar um incêndio de difícil controle. Então a gente preconiza, como acho que até vocês filmaram, antes de qualquer coisa, a gente estabelecer uma linha de segurança com água, tudo certinho, para se caso houvesse essa necessidade, estaria pronta. E planejamos também uma forma de retirá-la mais rápido do que rebatendo o teto. Caso a situação se agravasse de fato, que teria que fazer uma retirada rápida, a gente iria fazer a retirada pelo para-brisa dianteiro. Muito obrigado ao sargento de Paula pela atenção de falar conosco ao vivo aqui no Cidade Alerta, Bugans. Então, assim, em resumo da conversa aqui que nós tivemos com o sargento do Corpo de Bombeiros, é uma vítima que ela, apesar de essa situação que a gente viu do carro, são ferimentos consideráveis, mas o estado dela não é considerado grave. A cena do acidente impressiona. Nós mostramos aí muitas imagens, mas o estado dela não é considerado grave, mas são ferimentos que preocupam no sentido assim que precisa de um atendimento médico e daqui ela deverá ser encaminhada para o hospital, muito provavelmente para a Santa Casa de Cambé, Bugans. Então, só reforçando essa questão do estado de saúde dela, que ela continua sendo atendida aqui na ambulância e também o trânsito, que também segue caótico nos dois sentidos, então merece o motorista precisa, na verdade, de uma atenção redobrada e agora, nesse momento, a gente observa ali que do outro lado da rodovia, o motorista vai tentar dar ré aqui nesse carro, nesse caminhão, fazer algum movimento, mas pelo jeito não conseguiu, até desistiu ali, o policial rodoviário federal estava acompanhando para a rodovia para ver se ele conseguia dar ré, mas não foi possível. O motorista que fez o teste do bafômetro, nós vimos agora há pouco, que testou negativo para ingestão de álcool, aí fica depois por parte da investigação entender melhor esse acidente, se essa motorista ela teve algum tipo de mal súbito, o carro teve problema mecânico, se ela foi desviar de alguém, mas fato é que, apesar dos pesares, a vítima sobreviveu e segue sendo atendida nesse momento.